Bom dia, irmãos. Que bom ter vocês aqui. Vamos colocar aqui para a gente orar, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas nessa manhã. Que Deus ministre sobre o nosso coração. Pai, nós te damos graças a Deus por essa manhã tão abençoada que o Senhor concede a nós. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui, aqueles que ainda vão chegar. E nós pedimos a Deus a bênção da sabedoria, da graça do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus, que haja no nosso coração, nos dê o discernimento e a compreensão da sua palavra, e não somente a compreensão, que o Senhor nos ajude a colocar em prática tudo que nós vamos aprender essa manhã. Eu peço a Deus que o Senhor abençoe a vida do João, que está aqui ministrando essa aula, abençoe a minha vida, a vida da Priscila, da Andresa, de todos nós que estamos aqui. Dá-nos a tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Então vamos prosseguir na sequência que a gente vem tendo de aulas, que é princípios práticos para a vida cristã. A gente estudou a devoção pessoal em 2 aulas. Os últimos 2 domingos a gente entendeu como deve ser feito biblicamente a devoção pessoal. Hoje a gente vai iniciar sobre a oração, o que Deus pediu para nós fazermos na sua palavra. Tem até aqui um texto para a gente poder ilustrar. Ouvi uma história sobre um grupo de pescadores que decidiram aprender tudo sobre pescaria. Então, aprenderam tudo sobre peixe, isca, condições climáticas, tipos de anzóis, enfim, fizeram doutorado em peixologia. Um dia alguém lhes perguntou: puxa, com tanto conhecimento sobre pesca, vocês devem pescar muito. Aí então, um lhe respondeu: nós não pescamos, apenas estudamos sobre o assunto. Então, só estudar a Bíblia e não praticar o que a gente aprende lá, não quer dizer nada. Então, temos que praticar. A prática da devoção diária. Então, por que você deve orar? Pergunta bem pertinente. Se a Bíblia nos pede para orar, nós temos que entender o porquê que nós temos que orar. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, quando você quer que Deus se achegue a vocês, você tem que fazer o quê? Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Então, Deus quer um cristão ativo. Deus não quer um cristão apático. É ativo. Você se achega a Deus e ele se achega a você. Então ele quer um cristão ativo, atuante, que tome uma atitude, que se achegue até ele. Então, chegai-vos a Deus, que ele se achegará a vós outros. Como está escrito na Bíblia. Quem dera se fosse quente ou frio. Mas como não é quente nem frio, é morno, vomitar-te-ei na minha boca. Então, seja um cristão quente, ativo, se achegue a Deus. O que vai acontecer? Ele se achegará a você. Então, temos que saber que o Senhor deseja que sua igreja se achegue a Ele. Temos que tomar uma atitude diante desta verdade. A de se achegar a Deus por meio da oração e da santificação. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Esse é um princípio bíblico. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. E tu, meu filho, Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então,
Quem não busca a Deus será rejeitado por ele mesmo. Okay? Então, qual foi a ordem que Salomão recebeu? Conheça o seu Deus. Como que você conhece? Estudando a palavra. Segundo, pratique a palavra. O outro verbo, serve-o. Conheça-o e sirva. Segundo verbo, sirva de coração íntegro e alma voluntária. Então, deixar achar-se por ti. Se você buscar, ele vai deixar que você o encontre. Ele vai permitir que você o encontre. Se o deixares, ele vai te rejeitar. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, a oração tem que ser feita com o coração, com vontade, com sentimento. Você tem que gostar de orar. Então, quando você realmente amar o Senhor e orar, né, e o buscar com todo esse amor, você achará o Senhor. Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Então, se você invocar o Senhor, Ele estará perto de você. E todos que o invocam em verdade. Então, tem que ser uma oração verdadeira, uma oração amorosa e uma oração bíblica, porque a Bíblia nos ensina como Deus ora. Então, Deus estará perto de quem faz isso. 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 13 ao 15. Se eu fechar os céus, aqui Deus falando, né? E não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Então, Deus está falando do povo dele. Tá? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então veja, o pecado é uma barreira entre nós e Deus. Tá? Então muitas vezes a gente recebe uma tribulação por causa do pecado. A Bíblia diz que toda a criação geme por causa do nosso pecado. Toda a criação caiu por causa do nosso pecado. Então, todo esse motivo de doença, de mortes, de desespero, de ansiedade, depressão, é por causa do nosso pecado. O cristão é pecador? Sim. João escreveu: se dissermos que nós não temos pecados, fazemos com que Deus seja mentiroso. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e vai nos perdoar. Então, quando vier sobre nós a repreensão de Deus, quando vier sobre nós coisas maus que Deus coloca sobre nós, por disciplina, o que Ele diz? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar debaixo da mão potente de Deus, e orar, e buscar a minha face, e se converter. O que é converter? Mudar. Eu estou indo para cá, eu viro para cá. Conversão. Se converter dos seus maus caminhos. Então o que Deus vai fazer? Eu ouvirei dos céus. Ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, mais um motivo por que a gente deve orar. 2. Então, em primeiro lugar, quando você busca Deus, você o encontra. 2. Quando você pede, Deus dá. Então, Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que perdides em oração, crendo, recebereis. Então veja,
é uma sequência lógica. Deus é um Deus de ordem. Então Ele te dá uma sequência lógica. Então você vai se humilhar, você vai orar, você vai se converter dos seus maus caminhos, você vai clamar a Deus. E qual que é a sequência? Deus vai te ouvir. Deus te ouvindo, agora Ele vai te dar. Veja que é uma sequência lógica. João 16, 24. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então, veja, você quer ser feliz? Você quer ter uma vida plena e feliz, pautado na palavra de Deus? Está aqui a sequência. Então, se humilhar, orar, buscar, converter dos maus caminhos. Então Deus te ouve e te perdoa, sara a terra. Você pede e Ele te dá. Uma sequência lógica. Você não pode pular nenhuma etapa. Ok? Então, Tiago capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedes. Então veja, a outra sequência que é comum no mundo e que às vezes o cristão faz também, por não ter conhecimento, não ter uma vida devocional, é uma sequência completamente diferente. Então, ele cobiça, ele mata, ele inveja, não consegue obter nada, vive em luta e em guerra, e nada tem. Por quê? É um outro estilo de vida que não é pautado na Bíblia, mas a Bíblia ensina que está errado. Nada tendes, porque não pedes. Não pedes como? Como está descrito aqui. Não é só chegar e pedir. Então, duas condutas. Por isso que nós temos que orar. João capítulo 16, versículo 24. Está junto? Isso. Desculpa, repetiu aqui. Então, terceiro, quando você ora, desfruta a intimidade com Deus. Então veja, para você conhecer uma pessoa, você tem que ter uma intimidade com ela. Você tem que conviver com ela. Você morando junto com a pessoa, convivendo com essa pessoa, estando de manhã, de tarde, de noite, almoçando, tomando café, jantando, sempre junto ali, você desfruta de uma intimidade e você vai conhecer essa pessoa. E às vezes essa pessoa não é aquilo que você imaginava que era, porque você conhecia ela de vista. A mesma coisa é com Deus. Se você não tem essa intimidade com Ele, você não o conhece como Ele é. Tá? Isaías capítulo 41, versículo 8. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Então veja aqui o que Deus está falando através do profeta Isaías sobre Abraão. Você é descendência de Abraão. Quem era Abraão? Meu amigo. Então, quando você ora, você desfruta da intimidade com Deus. Você passa a ser amigo de Deus. Para você ser amigo de uma pessoa, você conversa com essa pessoa, você convive com essa pessoa, você conhece essa pessoa. Deus é pessoa. Por que somos imagem e semelhança de Deus? Porque somos pessoas como Deus é. Temos vontades, sentimentos, a gente se entristece, a gente se ira, né? Não com a mesma perfeição que Deus tem, mas somos semelhantes a Ele. Tá? Então, por que alguns cristãos não oram? A resposta é porque não tem intimidade com Deus. Você não quer estar junto de uma pessoa que você não conhece, que você não tem intimidade, que você não tem um assunto com ela. Então, o cristão não ora, porque ele não tem intimidade com Deus. Você não tem coragem de pedir algo a uma pessoa estranha? Não, você não tem coragem. Mas tem coragem de pedir a uma pessoa que lhe é bem íntima
em quem você confia? Sim. Então, assim também é com Deus. Alguns crentes nunca desenvolveram este nível de intimidade com Deus, por isso não conseguem desfrutar de uma vida de oração vitoriosa, que é a oração diária, todos os dias. Todos os dias. O que o autor ele diz aqui, li em um livro que a oração deve ser encarada como um bate-papo com um amigo. Abraão, meu amigo. Abraão, meu amigo. Aqui é Deus falando. Então é um bate-papo com um amigo. Deus não deve ser procurado somente nos momentos de emergência. Então ele pode ser procurado também nos momentos de emergência, mas não só nos momentos de emergência. Já imaginou se o relacionamento entre marido e mulher fosse igual ao relacionamento de alguns crentes com Deus? Então, veja. Tem relacionamento de crente com Deus que é terrível. Imagina esse relacionamento dentro de um casamento. O que seria do casamento se um se comunicasse com o outro somente em dias de emergência? Quando está tudo bem, um não conversa com o outro. O casamento queria acabar. Ok? Então, mudando a dinâmica da oração. Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aqui Jesus ensinando. Então, você veja que a oração você não é um robozinho, você vai ficar repetindo. Né? Você vê na igreja católica aí, reza 10 Pais Nossos, 20 Ave Maria e está perdoado. Não é isso. É uma conversa com Deus. Uma conversa com o seu amigo. Então, quero sugerir alguns pontos que podem mudar a dinâmica de nossa oração. É possível deixar a oração mecânica e passar a fazer uma oração mais pessoal diante do Senhor. Então, ser espontâneo. Seja espontâneo. Quando você conversa com Deus, quando você conversa com um amigo, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu vizinho, você é espontâneo. Então, seja espontâneo. A oração deve ser natural e não forçada. Sabe aquela bajulação que um vendedor faz para cima de você quando ele quer lhe vender um produto? Isso não é espontâneo, é forçado. Quando o pessoal da Clara liga e fica falando, olha, você tem uma operação e o plano é tal, você tem... É forçado. Você não consegue nem responder. Então, isso não é espontâneo. Quando vamos falar com Deus, é preciso se abrir com Ele. Tá? Claro que existem assuntos que são particulares entre nós e Deus. Mas, mesmo na oração pública, podemos ser espontâneos. Tá? Espontâneos. Existem aqueles que querem aprender a orar como os crentes mais velhos. Eu já acho que os crentes mais velhos devem aprender a ser espontâneos como os crentes mais novos em sua simplicidade. O que o autor está querendo dizer aqui? A pessoa, quando é recém-convertida, ela é mais simples. Ela conversa com Deus. A oração é mais simples. Tem cristão que, quando vai ficando mais tempo, ele começa a querer fazer aquela oração bonita, floreada. É isso que o autor está dizendo. Tem que ser simples. Simples, com reverência, que Deus exige de nós, mas simples. Então, ser espontâneo. 2, ser específico. Ser específico. Quando lemos a oração do Pai Nosso, vemos o quanto podemos ser específicos e objetivos. Mateus 6, 7. Então, já está, né? Só retornar. Só isso. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, Jesus é específico. Li um artigo interessante, onde mostrava a frase, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, veja, Jesus foi específico. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Feita na versão de um advogado. Veja, vimos através desta respeitosamente pedir, rogar e requer que, neste dia de hoje, no ano de nosso Senhor Jesus Cristo, provisões adequadas e suficientes sejam feitas para suprir as necessidades nutritivas, tanto físicas como biológicas do requerente.
usando-se os meios organizacionais de alocação, transporte e distribuição que se fizerem necessárias para assegurar o recebimento de uma medida de certo produto alimentício à base de farinha, ovos e fermentos, que daqui doravante é denominado pão, por porção suficiente para assegurar o sustento básico do requerente. Veja, se for para ser objetivo, dá-nos hoje o alimento que precisamos. Falou a mesma coisa. Jesus e o advogado. Jesus, espontâneo, específico e simples. O advogado, veja a diferença. Então, podemos ser bem objetivos também. Terceiro ponto, objetivos. Enviar nossos pedidos diante do Senhor. O que pedimos e por que pedimos. Então, o que você está pedindo e por que você está pedindo. Existem também muitas orações subjetivas. Ajuda a minha vida espiritual. Senhor, tu sabes. Com relação a este problema, faça a tua vontade. Tá? Quando que isso vai acontecer? Quando guardarmos os seus mandamentos. E fazemos o que é agradável à sua vista. É aquele esqueminha que a gente viu no comecinho. A sequência que você vai fazer até chegar o momento que você vai pedir. Então, pedir de forma correta. Qual é pedir a forma correta? É você estar em dia com Deus. Essa é a forma correta. Se Ele vai te conceder ou não, aí é com Ele. É com Ele. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Se Ele vai conceder ou não, eu não sei. Ele sabe. E você saberá quando Ele responder a sua oração. E a resposta também é um não. Não também é uma resposta de oração. O silêncio também é uma resposta de oração. Orar com atenção. Atenção. Já percebeu como é difícil prender a atenção de uma criança de 2 anos para um diálogo? É difícil. Ela fica 3 minutinhos e sai andando. Larga-se falando sozinha. Ela não quer ficar parada ali. Então, creio que é assim que Deus se sente quando quer se comunicar com alguns crentes. Então, alguns cristãos não têm essa atenção voltada para Deus, presa em Deus. Ele fala um pouquinho e vira as costas. Então, Deus se sente dessa maneira. Tá? Temos que focalizar nossa atenção no que estamos falando com Deus. Então, você tem que estar com foco em Deus, com foco na sua oração, desligado do resto do mundo. É difícil às vezes? É. Mas a gente pode tentar conseguir. Temos que aprender a não se distrair enquanto oramos. Às vezes acontece, você está falando uma coisa e pensando outra. Acontece. Você tem que parar de pensar nessa outra e focar no que você está conversando com Deus. Identificando e eliminando os inimigos da oração. Então, primeiro inimigo da oração. Pecados não confessados. É o primeiro inimigo da sua oração. Miqueias 7,19. Para frente. Isso. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Então, quando você confessa um pecado a Deus, o que ele faz? Ele novamente vai ser piedoso. E ele vai fazer o quê? Sujeitará as nossas iniquidades. Ele pegará as nossas iniquidades e lançará no fundo do mar. É uma linguagem simbólica. Né? Isso ele quer dizer, eu vou jogar lá no fundo do mar e vou esquecer delas. Então, pecados não confessados são inimigos da oração. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, muitos cristãos não prosperam porque encobrem as suas transgressões. Encobrem de quem?
dos outros irmãos que estão à volta, ele não sabe do íntimo dele, não de Deus, porque ele é onisciente. Então o que acontece com a vida dele é uma descida. E quando a gente fala dessa descida, eu não estou falando de financeiro, eu estou falando de bens materiais, eu estou falando de paz com Deus, eu estou falando de doenças, eu estou falando de depressão, eu estou falando de ansiedade. É uma descida. Então, não prospera. Mas o que as confessa e deixa, veja, não é só confessar agora e amanhã fazer de novo. Confessar agora e daqui 5 minutos fazer de novo. É confessar e deixará, e deixar. Alcançará a misericórdia. Então, pecados não confessados e abandonados são inimigos da oração. Então, a oração deve ser vista como um relacionamento e não como um ritual. Imagina um relacionamento entre marido e mulher. Se o marido ofende a esposa, não pode querer um relacionamento perfeito sem antes propor uma reconciliação. Tá? Quando você peca, você ofende a Deus. E o Salmo 7 diz que Deus bufa pelas narinas. Todos os dias. Assim é também a oração. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, quem apaga as nossas transgressões e não se lembra dos nossos pecados? O próprio Deus. Você confessa. O único jeito de eliminar este inimigo é confessar e abandonar o pecado. Então, veja, primeiro inimigo, não confessar o pecado. Inimigo da sua oração. 2. A falta de fé. É o segundo inimigo da sua oração. Próximo versículo, qual que eu coloquei primeiro? Hebreus 11:1. O que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, o que é um fundamento? Quando você constrói uma casa, você faz um fundamento, para a casa ficar em cima. O que sustenta a sua casa é o alicerce. Se você construir a sua casa em cima da terra, ela racha e afunda. Então, o que deixa firme? O que é o fundamento? Que faz com que você tenha firmeza de que o que está prometido na Bíblia vai acontecer. A fé. Então, a fé é o seu alicerce das coisas que se esperam. Das coisas que se esperam. A gente não enxerga. Dois enxergaram, Paulo e João. Paulo, Deus falou para não escrever nada. João mandou escrever, escreveu Apocalipse. Os únicos dois que viram. Nós não vimos nada. Então, o que é o fundamento, a certeza? É a nossa fé. E a prova das coisas que não se veem. É a prova. O que prova que vai ter a nova Jerusalém, a nova terra, seremos remidos, teremos corpo de glória? O que é? A fé é a prova. Eu acredito, eu tenho fé. Então, é o fundamento e a prova. Isso é a nossa fé. Então, a falta de fé é o inimigo de nossas orações. Tiago 1, capítulo 1, versículos 5 ao 8. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé. Então, peça com fé, acreditando que Ele vai te dar. Em nada duvidando. Se tiver uma pontinha de dúvida, já você não tem fé, você tem dúvida. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Veja, a palavra de Deus é viva, ela fala com a gente. Então, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, não tenha um coração dobre, não seja inconstante, seja constante. Constante. Então, como eliminar este inimigo da oração? A falta de fé. Já aprendemos como eliminar os pecados, confessando e abandonando. Como a gente elimina a falta de fé? Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, ouvindo a palavra de Deus. Assim que você vai ter fé. Então, precisamos conhecer o Deus da palavra
Esse é o testemunho dos heróis da fé listados em Hebreus capítulo 11. Precisamos aumentar nossa fé por meio do exercício dela. Precisamos pedir e esperar a resposta do Senhor. Próximo slide. Hebreus 11, 2. Porque por ela, a fé, os antigos alcançaram o testemunho. Então veja, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé também a mesma Sara, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés, depois repetiu Moisés, e Hebreus 11:31, pela fé Raabe. Então quando você vai lá em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé são quem? Os que tiveram fé. Eles tiveram fé. O resto foi todo um agir de Deus, um trabalhar de Deus. Terceiro inimigo da oração, a desobediência. Então já aprendemos que o primeiro inimigo da oração é pecados não confessados e abandonados. O segundo, a falta de fé. Terceiro, a desobediência. É o terceiro inimigo da sua oração, a desobediência. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 21 ao 23. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Então veja, se o nosso coração não nos condena, por quê? Temos uma consciência que foi colocada dentro de nós por Deus. A consciência do ser humano, que ele sabe que ele está fazendo errado, mas ele mesmo assim faz, está sendo condenado pela sua própria consciência. Quando isso não acontece, quando o nosso coração não nos condena, quando nós sabemos que nós não estamos em pecado, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele recebemos. Por quê? Guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, terceiro inimigo da oração, a desobediência. É inimigo da sua oração. Quem que você está desobedecendo? Deus. Que é a mesma pessoa que você está pedindo. Né? Então veja, Romanos capítulo 2, versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, veja, a obra da lei está escrita em seus corações. Aqui Paulo está falando dos ímpios. Dos ímpios. A qual nós fazemos parte. Agora, além da obra da lei escrita em nossos corações, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Que ele nos ajuda a entender espiritualmente a obra da lei. Veja, você é muito mais capacitado do que o ímpio. O ímpio não enxerga, ele é cego, surdo, não enxerga, detesta e odeia Deus. Nós não. Então veja, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Então, eles têm o incômodo de Deus, eles sabem o que eles estão fazendo é errado, mas eles gostam. Nós sabemos, não gostamos, às vezes pecamos, confessamos e abandonamos. Veja. Então, você deve sublinhar a palavra porquê em sua Bíblia. Por quê? Porque a obediência é uma condição essencial para nos apresentarmos diante de Deus em oração e estabelecer um relacionamento perfeito com Ele. Então, é assim que você vai verificar se você é digno de participar da Santa Ceia. Verifique se você é digno. Não coma essa ceia indignamente. Como? Fazendo isso aqui. Ok? Então, é uma condição essencial para nos apresentarmos diante de Deus em oração e estabelecer um relacionamento perfeito com Ele. Então, qual é o relacionamento perfeito com Ele? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Timóteo, né? Procura o quê? Apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade. Então veja, aprovado, você não tem nada para se envergonhar e você maneja bem a palavra da verdade. Então, esse é um relacionamento perfeito com Deus. O que é devoção particular? De uma definição. Devoção particular é o momento em que, a sós com Deus, você estabelece um relacionamento através da oração e da meditação da palavra. Ou seja, você ouve o que Deus tem a falar com você, considera a sua vida diante disso e propõe a obedecer em tudo. Também é o momento em que você fala ao Senhor tudo o que precisa falar, crendo que em seu amor e graça vai responder. Você já passou algum momento incrível na presença do Senhor durante uma devoção particular? Cada um conhece a sua devoção e sabe qual é a resposta dessa pergunta aqui. Então, como fazer? É preciso ser criterioso em obedecer ao Senhor em tudo. Em tudo. Então, quando Deus falou com Josué, ele falou, medite no livro da lei, dia e de noite, se esforce para fazer tudo como está escrito, para que tudo que você faça vá bem. Ok? Quarto inimigo da sua oração, a falta de transparência para com Deus e pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, feitas por um justo. Quem justifica, Deus. Quem diz se você está justo ou não com Ele naquele momento que você está orando é Ele, através da palavra dEle. Tá? Então, a parte mais difícil da sinceridade é justamente a confissão. A nossa tendência de tentar manter a imagem intacta. Ao orarmos, deve ser transparente com Deus. O Tiago 5,16 diz que é preciso ser transparente também com os outros. Porque existem pecados que precisam ser confessados a alguém e não somente a Deus. Ok? 5. Guardar rancor. Mateus 6,12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Veja, oração que Jesus ensinou. Então, ele pede para Deus nos perdoar, assim como a gente perdoa o próximo. Tá? Então, o perdão que Deus vai dar para você é o mesmo que você dedica ao seu próximo. É o mesmo perdão. Tá? Então, não creio que este verso estabelece uma condição para sermos perdoados, mas esclarece que o relacionamento do crente é vertical ao mesmo tempo e ao mesmo tempo é horizontal. Então, veja, você foi salvo. Deus te perdoou. Você vai perder a salvação se você não perdoar uma outra pessoa? Ninguém perde a salvação. Você foi eleito, escolhido, predestinado e salvo por Cristo antes da fundação do mundo. Então você não fez nada para ser salvo e você não pode fazer nada para perder. Você foi selado pelo Espírito Santo. O seu nome está escrito no livro da vida. Você não escreveu e você não apaga. Mas a sua vida aqui nesse mundo, ela vai fluir melhor quando você perdoa. E quando você perdoa, é você que recebe o perdão. Você fica melhor. Você vive melhor. Então, o relacionamento do crente é vertical e horizontal. Para cima, com Deus, e para os lados, com as pessoas que convivem com você. Não é possível termos um bom relacionamento com Deus se o relacionamento com meu irmão estiver quebrado. Da mesma forma, não é possível ter um bom relacionamento com meus irmãos se o relacionamento com Deus estiver quebrado. Então veja, se você está em pecado com o irmão, o seu relacionamento com Deus é quebrado. Pecado. Se você não tem relacionamento com Deus, a sua vida espiritual está lá embaixo. O que prevalece em você é a sua carne. O seu relacionamento com o seu irmão está prejudicado. Você vai ter as obras da carne e não os frutos do Espírito. Tá? Então, como eliminar? Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois, vem e apresenta a tua oferta.
Jesus ensinando, reconcilie-se com ele. Sexto, intenções impuras. Tiago capítulo 4, versículo 3. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Então veja o que você está pedindo. Veja em que você vai glorificar a Deus com o que você está pedindo. Veja a importância do que você está pedindo na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus próximos. É uma intenção impura? É para gastar nos seus deleites? É para você se esbaldar? Veja, tá? Para gastardes em vossos deleites? Então você está pedindo mal. Pedindo mal. 7. Idolatria. Outro inimigo da oração. Ezequiel 14, 3. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações. Veja. E o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Então, você tem um ídolo no coração e você vai interrogar a Deus? Não vai. Ele não te aceita. Tá? Então, o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Então, eles tropeçam na própria maldade. Então, um ídolo é um tropeço seu na sua própria maldade. E Deus não quer nem falar com você. Ó. Se você tem um ídolo. Então, ídolos é tudo aquilo que fica entre nós e Deus. Tudo. Tudo aquilo que absorve tanto o nosso tempo que não sobra para manter um relacionamento saudável com Deus. Como eliminar? Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que a gente tem que fazer? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O diabo está ao derredor. Então deixemos o pecado e o embaraço e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Okay? Confesse e abandone. Então o primeiro passo é identificar o seu ídolo. Identifique qual é o embaraço e qual é o seu pecado. Deixe. 8º, desconsideração para com os outros. Então, se você é uma pessoa que desconsidera uma outra pessoa por qualquer motivo que seja, é acepção de pessoas, é pecado. Desconsideração pela soberania de Deus. Então, Deus é soberano. Ele não pede nada para a gente, ele dá ordem. Ele é gracioso a ponto de deixar você escolher se você quer obedecer ou não. Mas depois ele te cobra. Então, desconsideração pela soberania de Deus. Se ele diz que você tem que perdoar, você tem que perdoar. Se ele diz que você tem que abandonar um ídolo, você tem que abandonar. Se ele diz que você tem que orar todos os dias, você tem que orar todos os dias. Você tem que ler a palavra todos os dias? Tem. Você tem que meditar? Sim. Então, você vai fazer. Mas ele avisa, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, observe com atenção os primeiros pedidos feitos pelo Senhor Jesus. Precisamos reconhecer que Deus é soberano. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como que a gente santifica o nome de Deus? Sendo santo, testemunhando, sendo embaixador, seja um proclamador da palavra de Deus, com palavras e ações. Vem o teu reino. Vem o reino dele. Como que o reino dele vem? Através das nossas ações. Tá? Através de nossas ações. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Soberania de Deus. Temos que respeitá-lo. Foram os primeiros pedidos que Cristo fez na oração. Último, 10º,
Obstinação. Para cultivar uma vida de oração, precisamos cultivar também uma vida de submissão. Ser submisso a Deus. Submissão. A palavra na Bíblia servo, a tradução mais correta dela é escravo. Só que foi traduzida como servo. Somos escravos de Deus. O escravo faz a vontade do seu Senhor. Veja bem, então uma vida de submissão. O que temos de vantagem nisso? Porque Deus é perfeito, amoroso, paciente, gracioso e vai nos remir para sempre, vai nos levar. Então, sendo submissos, escravos de Deus, somos felizes, completos, realizados, temos todas as nossas necessidades supridas. Então, submissão. Tá ok, irmãos? Então a gente finalizou aqui hoje a aula sobre oração. Ok? A próxima aula, domingo que vem, será a intercessão. Ok? Então vamos orar para que Deus, para finalizarmos a nossa aula. Pai, obrigado. Obrigado por mais esta aula. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela obra de Cristo. Peço que a tua palavra seja plantada em nossos corações, para que possamos praticá-la e para que possamos glorificar o Senhor. E também compartilhar com todas as pessoas que têm a necessidade da tua palavra, que são todos. Então, Pai, mais uma vez obrigado. Peço que o Senhor conduza os irmãos em casa em segurança, para que à noite possamos voltar no teu santo culto. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.